Bom, os transgênicos são animais, não, desculpa, são alimentos geneticamente modificados, ainda não temos animais, né? Adorei, é outra coisa, vou falar também. É, esses alimentos, esses alimentos, eles são produzidos à base de organismos já existentes. Quer dizer que eu pego uma banana nanica, modifico o material genético dela, misturo com uma banana prata, por exemplo. Sim, existe. Inclusive, eu já comi aqui na Embrapa. Nós temos uma fazenda aqui. Ela fica próxima à churrascaria catarinense, não sei se vocês já conhecem, que faz esses estudos, tá? E isso, então, resumindo, os transgênicos são alimentos geneticamente modificados ou alimentos produzidos com base de organismos que já vieram antes, tá? Mas que podem ser modificados de determinada forma. Um exemplo também, já viu aquela melancia sem semente, aquele tomate cereja, tudo são alimentos transgênicos. No AB, você vai citar alguns argumentos utilizados por defensores de alimentos transgênicos. Melhora a produção dos alimentos, eles são mais nutritivos e às vezes baratos, mas nem sempre são tão baratos, mas em maioria deveriam ser. Reduz os agrotóxicos utilizados nas hortas, né? Porque você não vai precisar, são alimentos que não contêm muitas pragas e não precisam tanto desses venenos. E falam assim que, de acordo com o tempo, o aumento da população vai gerar uma escassez de alimentos no nosso mundo. Então, os alimentos transgênicos, por ser fáceis de consumo e ser rápido no manejo, eles serão uma nova fonte para melhorar a fome mundial. Já alguns opositores dizem que esses transgênicos podem causar algum mal, porque não são bem testados e correm alguns riscos. Às vezes pode acontecer isso, mas todos esses alimentos são muito minuciosamente testados em laboratórios e não podem deixar de ser rotulados como transgênicos. Então, quer dizer, se você consome, porque você quer, tá? Mas tem que te falar que são transgênicos. Então, prestem bastante atenção nesses alimentos. Eu tenho certeza, o tomate cereja a melancia sem semente, alguns tipos de pepinos, alguns tipos de alfaces, mas calma, você não vai morrer. Até hoje eu morri, né? Falando de clonagem, o que é clonagem? Nós sempre lembramos daquele caso sério, antigo, da ovelha Dolly, não é da novela, tá? Não é o clone da novela. Bom, a clonagem ela é uma forma de reprodução assexuada, aquela reprodução que eu vou pegar um indivíduo e modificar ele e transformar ele em outro indivíduo idêntico, tá? Aí na B perguntou se você concorda que se ela foi criada por cientistas. Olha, eu não concordo. Por quê? Olha, eu já falei em sala para vocês que um gêmeo ele tem uma mesma característica genética do que o irmão. Então, ele é um tipo de clone? Sim, ele é um tipo de clone. Tá? Pesquisem bem. A vantagem da reprodução assexuada na agricultura são várias. Eu estanquei cada uma aqui para vocês darem uma olhadinha. Tá bom? Não precisa copiar essas partes aqui, só bota algumas mais importantes. O que são células-tronco? Lá naquele texto, as células-tronco são que dão origem aos tecidos novos da recuperação. E aqui uma grande polêmica. Por que alguns seres humanos não aceitam as células-tronco? Porque a igreja diz que, a partir de quando há consumação da fecundação, depois do ato sexual, já há a formação do embrião, ele já é um embrião vivo. Só que para a ciência não, ele só é embrião vivo a partir de 14 dias. E as células-tronco, elas são retiradas de alguns embriões, cordão umbilical, né? Mas as igrejas não aceitam isso, falam que estão matando um organismo. Na verdade, não matam, né? Isso é até uma forma errônea de pensar. Mas a igreja pensa dessa forma. Então, por isso que essa grande polêmica, está matando um embrião, então está matando uma vida. Mas para a ciência, o embrião ele só atinge um estado de ser vivo a partir de 14 dias. Enfim, e assim que vocês tinham que fazer uma pesquisa sobre os alimentos geneticamente modificados e os alimentos já nasceram modificados, certinho? Essa pesquisa eu vou olhar. Bom final de semana e até mais. Qualquer dúvida, me chame.